estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e também com o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as lutas, das lutas que mantêm distância. No caso, em específico, do boxe, que é uma modalidade de luta em que todos aí, acredito que conheçam, já tenham visto, pelo menos, se identificam quando vem uma imagem assim. E a gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre essa luta. Então vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula? Então, é que vocês conheçam os aspectos históricos, filosóficos dessas lutas que mantêm distância, em especial aqui, como está mostrando na imagem, o boxe. Então, na imagem anterior, só quero mostrar aqui, frisar uma importante informação aqui, ó. Quero saber se você já consegue identificar algumas diferenças entre essa imagem e essa imagem aqui. Então, vamos lá. E com isso a gente entra em algumas reflexões da nossa aula. Você acha que existe diferença entre o boxe tradicional e o boxe olímpico? Você sabia que tem boxe tradicional e tem o boxe olímpico? O boxe tem divisões de categorias? O que vocês acham? E qual o material obrigatório para lutar o boxe? Então, vocês acham que é necessário ter um material para lutar o boxe ou não? Pode lutar com qualquer coisa. Vamos lá. Vamos tirar essas dúvidas. Vamos definir, então, o que é o boxe de uma maneira bem simples. É uma luta entre dois competidores que, usando luvas próprias ou, no passado, ataduras nas mãos, então eles passavam ataduras nas mãos, enfrentam-se, um tentando derrubar o outro com murros. Então, de uma maneira bem simples para vocês entenderem o que é o boxe. Ou muitas pessoas falam pugilismo, e tem o boxe inglês também. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre a história, como que o boxe surgiu. Então, vamos pensar um pouquinho como que ele apareceu na história, puxando lá de trás. Então, o registro da primeira atividade do pugilismo aconteceu no Egito por volta de 3000 a.C., e o evento fez parte das festividades do rei, então, muito tempo atrás. Tem sua origem no pugilato, praticado na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, eles praticavam pugilato e daí acredita-se que ele veio se transformando até chegar no boxe que a gente conhece hoje em dia. Os lutadores usavam correias de couro em volta das mãos e competiam totalmente nus. Então, aqui a gente tem uma imagem que retrata isso que a professora acabou de dizer. Então, eles estão competindo nus ali e ali na mão eles usam uma espécie de correia de couro, para proteger a mão e também agredir, a questão do seu adversário. Então, trazendo de novo lá a data de 688 a.C., se tornou uma modalidade olímpica e aí ele veio vindo, As lutas só terminavam quando um dos lutadores admitia a derrota ou não conseguia mais lutar. Então, lá antigamente, a luta ela só acabava quando o lutador ele desistia, como o jiu-jitsu mais ou menos, quando ele está levando, por exemplo, uma chave de braço, ele bate lá e o lutador está desistindo. Então, antigamente também era assim, então ele admitia que ele tinha sido derrotado ou quando ele não conseguia mais lutar. Então, as lutas só acabavam nesses momentos. Na Roma Antiga, as lutas de boxe aconteciam em anfiteatros e geralmente só terminavam com a morte de um dos lutadores. Então aqui um pouco mais pesado, Então a luta só acabava na Roma Antiga quando um dos lutadores morriam, E daí com isso aquilo era um espetáculo para as pessoas que estavam assistindo, se a gente pensar hoje, é bem pesado assim de falar um pouquinho sobre isso, mas é o que acontecia na época. As pessoas viam as outras morrendo e era diversão, Aí cada um tem uma opinião sobre isso, Então a gente não vai entrar nessa questão. Era comum a utilização de pedaços de metal amarrados nas mãos para causar mais impacto. Então pense, eles lutavam até a morte e eles usavam muitas vezes pedaços de metal mesmo nas mãos, nos punhos, para que o impacto do golpe fosse mais ofensivo, que tivesse um impacto maior e machucasse mais seu oponente. Então, voltando lá, 688 tornou-se olímpico e em 1904
retornou às Olimpíadas, então ele saiu e voltou. Em 1920 foi criada a Federação Internacional de Boxe Amador, em 1964 a Associação Internacional de Boxe Amador, e em 1988, a mais recente, criada a Confederação Brasileira de Boxe, então aqui no Brasil, e só em 2012 as mulheres estrearam na modalidade. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Elabore e produza seu mapa mental sobre o surgimento do boxe. Então a gente falou bastante sobre o surgimento, sobre a história. Você vai tentar elaborar um mapa mental, colocar lá, né, o surgimento do boxe ou a história do boxe ali no tema central e vai puxar lá suas ideias aqui. Vocês podem observar na imagem que auxilia vocês a realizar esse mapa mental. Nós já voltamos. Voltamos, tenho certeza que saíram várias ideias aí. E a gente vai continuar, então, falando um pouquinho mais sobre o boxe. E vamos diferenciar agora
o boxe profissional do boxe olímpico. Lembra que nós comentamos lá no comecinho? Então a gente vai diferenciar o que é o boxe tradicional e o que é profissional, perdão, e o que é o boxe olímpico. Então vamos lá. O boxe profissional, então ele tem um total de 12 rounds, né? 12 rounds, então ele é dividido por 12 rounds. O boxe olímpico ele tem um total de 4 rounds. Então ele é bem mais curto do que o profissional. No boxe profissional a gente analisa o lutador contundente e no boxe olímpico analisa o número de golpes. Então a gente tem essa diferença aqui, ó. Né? E óbvio que no visual a gente também consegue identificar, né? A questão da vestimenta, ali ele utiliza ali uma espécie de uma regata aqui, né? Ele está utilizando a luva, enfim, mas a gente consegue identificar diferenças entre os dois, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o capacete também. Então, quais os objetivos do boxe olímpico? Então, vamos focar um pouquinho no boxe olímpico. O boxe olímpico vence quem fizer o maior número de pontos ou nocautear o oponente. Professora, como assim? Então vai vencer quem fizer o maior número de pontos dentro daqueles 4 rounds, ou então conseguir derrubar, né? O nocaute é quando você faz um golpe, você efetua um golpe e que o adversário ele não consegue ficar em pé e ele vai à lona, né? Ele cai. Então isso a gente chama de nocaute, tá? O lutador deve aproveitar a extensão do seu braço, né, a extensão do braço, procurando manter o adversário em seu raio de ação. Então ele sempre tenta procurar que o adversário fique próximo, que ele consiga alcançar o adversário dentro desse raio de ação. Se movem o tempo todo para sair do alcance ou atacar. Como assim sair do alcance ou atacar? Então eles se movem para quê? Para eu tentar atacar meu adversário, enquanto eu estou atacando, o meu adversário pode estar se defendendo e se afastando, tá? E vice-versa. Então, por isso, há muita movimentação entre os lutadores. A partir de 2016, atletas profissionais podem lutar também no boxe olímpico. Então, depois de 2016, os atletas que eram profissionais também podiam lutar no boxe olímpico, tá? A área de combate, então vamos falar sobre o local onde eles realizam o combate. O ringue ele tem 7,8 metros por 7,8 e a área de luta 6,1 por 6,1. Como assim? Então vamos lá. O ringue ele está aqui, né, toda essa extensão dele, e a área de combate vai ser, a área da luta vai ser aqui, ó, tá? Um pouquinho mais para dentro daquele espaço pré-determinado. A altura, ele fica a 1 metro do chão, tá? A altura do ringue. A corda do topo fica a 1,30 m, então essa corda aqui em cima, ó, essa última corda aqui, ela vai ficar a 1,30 m de altura. A distância entre as cordas aqui é de 30 centímetros, tá? Entre uma corda e outra, 30 centímetros. Então essa é a parte estrutural de um ringue para uma luta de boxe olímpico. As vestimentas, então, como eu havia falado. Então, luvas, né, como vocês podem ver aqui, todos os atletas usam o mesmo modelo com o peso de 284 gramas e 340 gramas, tá? Então eles têm que utilizar esse peso aqui, tá? Dentro desse peso. O capacete no feminino ele é obrigatório, tá? Só no feminino. A duração no feminino e no masculino são 3 rounds de 3 minutos. Então são 3 rounds de 3 minutos. E intervalo entre os rounds de 1 minuto. Esse que a gente está falando é o boxe olímpico, tá? E a gente chega no nosso segundo exercício. Elabora um desenho que diferencia o boxe profissional do boxe olímpico. Então você vai elaborar um desenho em que você, quando o professor ou algum colega observar, ele vai saber diferenciar. Esse aqui é diferente por conta do capacete, por exemplo. Daí você escutou ali a professora falando o que você acha que diferencia um do outro. Nós já voltamos.
Retornamos. Então, o que você achou que diferencia? Né? A questão do capacete, vocês podem ter colocado, a vestimenta, lembra que nós comentamos sobre aquela espécie de regata que eles utilizam, o tempo ali, você pode ter colocado 12 rounds ali, no outro menos, né? Então, isso aí tudo diferencia um do outro. Tá? Então, continuando um pouquinho mais sobre as categorias do boxe olímpico. Então, a gente tem no masculino e o feminino, e a pesagem ela é um pouquinho diferente do masculino e do feminino. Eu vou deixar vocês observarem, eu não vou ler todos, eu vou deixar a imagem aí para vocês darem uma olhada, observarem e já fazerem essa diferença entre um e o outro. Então, como vocês devem ter observado, ó, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos ver o primeiro mosca, ó. No masculino, mosca é até 52 quilos. No feminino, até 51 quilos. Então, já tem uma diferença de 1 quilo aqui. Professora, se eu tiver 37 quilos, você é mosca, tá? Então, você se enquadra dentro dessa categoria aqui, certo? E assim por diante, né? Ah, se tiver 150, vai ser o super pesado, porque acima de 91 é super pesado. São 5 árbitros no boxe olímpico. No final de cada round, 3 são escolhidos para apontar o vencedor com 10 pontos e o perdedor com 9, 8, 7 ou 6 pontos. Então, são 5 árbitros, no final escolhem 3 que vão dar a pontuação final para ver quem venceu a luta. Quais são os critérios para a pontuação? Número de golpes que atingiram o adversário, o domínio da luta, isso conta muito. Então, se eu estou lutando e aí o meu adversário está se esquivando muito, ele está fugindo da luta, né? Popularmente falando. O que acontece? Eu não estou tendo domínio da luta, eu não estou tentando buscar a luta, então eu posso perder pontos por conta disso. Eu que estou atacando, ok, mas quem está fugindo pode perder pontos por isso. Competitividade, superioridade técnica e tática, infrações, né? Existem regras, né? Que a gente tem que respeitar e, consequentemente, se eu não respeito essas regras, eu perco ponto também. Vocês devem saber que teve não do boxe olímpico, mas no boxe profissional, a gente teve um caso na história em que o lutador, né, o Mike Tyson, ele deu uma mordida, bem conhecido pelas pessoas que assistiam boxe, que conhecem o boxe, ele mordeu a orelha do adversário, tirou um pedacinho da orelha, e aí com isso, né, ele perdeu a luta, e enfim. Claro que foge totalmente do respeito às regras. Lutador derrubado, 10 segundos a partir da queda e o oponente longe. Se chega a 10 segundos, o árbitro vai dizer out. Então, que é isso, professor? Então, eu dei um soco, por exemplo, no meu adversário, já vamos falar sobre os golpes. Então, eu dei um soco nele e ele caiu. Eu tenho que me afastar, eu tenho que sair de perto e o árbitro vai abrir a contagem. Se ele chegar a 10, o árbitro vai falar out, acabou a luta e eu venci. Tá? Obrigatório contar até 8 e se cair novamente sem o toque, conta novamente a partir daí. Como assim, professora? Então o adversário ele caiu, o árbitro começou a contar, chegou aí ele levantou ali, entrou ali que ele estava na contagem do 6, ele tem que chegar até 8. Então ele conta até 8, o atleta ele levanta e se ele cair novamente, aí você conta a partir do 8, 9, 10 e acaba a luta. Tá? Não conta de novo 1, 2, 3, então tem essa contagem diferenciada. E sobre os golpes, então a gente tem o jab, direto, cruzado, gancho e uppercut. O jab é a mão na frente da guarda, rápido e fraco. O direto, mão de trás da guarda, mais impulso e mais forte. Geralmente o direto é o que vai dar o nocaute, ou o cruzado também, não que os outros não possam dar, tá? Cruzado, similar ao direto, mas atinge a lateral da cabeça. O gancho, movimento semicircular curto e o ataque aberto, e o uppercut é de baixo para cima para atingir o queixo. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, tá? Dos golpes. E chegamos no nosso terceiro e último exercício. Para vocês observarem a imagem e dizer qual categoria de boxe que se trata. Depois você vai relatar quais características fizeram você ter essa opinião. Então olha a imagem e escreva lá qual boxe que é. E por que você acha que é esse que você escolheu? Nós já voltamos.
E aí, encontraram várias características? Então, esse aqui a gente pode dizer que é o boxe olímpico, né, por conta da vestimenta, eles estão característicos ali com uma vestimenta bem próxima, similar uma da outra, diferencia pela cor, capacete, né, então a gente pode verificar que é o boxe olímpico. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa diferença do olímpico e do profissional, deixo um link aqui para vocês pesquisarem. E o que nós vimos nessa aula de hoje? Nós vimos sobre as lutas que mantêm distância, que no caso o boxe, a gente viu a definição, a história, os objetivos, a área de combate, as suas roupas, né, vestimenta, duração, categorias, pontuação e também alguns golpes. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer vocês, estudantes, professores, muito obrigada. Obrigada, Ronaldo, também por estar aqui com a gente. E até breve. Tchau, tchau.